estamos de volta com a RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Padre Edilson Nobre. Padre Edilson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Padre Edilson, a igreja se prepara para uma mobilização amanhã com foco na paz, não na violência, mas obviamente na paz. Vai ser uma missa. O que é exatamente esse evento, Padre Edilson? É uma missa. Nós estamos acompanhando todo esse processo que o Rio Grande do Norte está vivendo, não só o Rio Grande do Norte, mas a gente está vendo aqui de perto, o Estado tem se destacado no cenário nacional como o segundo Estado mais violento, Natal, a segunda cidade mais violenta do Estado, e a gente sabe que Natal e Grande Natal é onde se evidenciam mais esses problemas, e como igreja, como instituição que presta o serviço à sociedade, o nosso arcebispo Dom Jaime tem demonstrado muita preocupação e ele sentiu que a necessidade de ter um momento com as famílias dessas vítimas, que são tantas pessoas vítimas da violência, e ele então pensou, idealizou uma missa que vai acontecer amanhã na Catedral às 18 horas. Nesta missa nós vamos rezar na intenção destas pessoas que foram vítimas, que morreram em consequência dessa violência, mas também outras que foram vítimas, que não morreram, mas que têm as marcas, né, da violência que existe na sociedade. Na verdade é uma ocasião, através da celebração eucarística, uma ocasião para refletirmos sobre todo esse problema que existe de violência, que muitas vezes também está dentro da casa da gente. Essa missa vai ocorrer que horas amanhã? Será às 18 horas, na Catedral Metropolitana, às 18 horas, e vai ser presidida pelo nosso arcebispo Dom Jaime. A igreja, ela tem uma penetração muito grande no Rio Grande do Norte, até porque o Estado é eminentemente católico. Que tipo de atuação, e aí, afora essa missa que vai ser promovida, os padres podem fazer, a partir das paróquias, a partir das pastorais? Como é que o senhor imagina que pode ocorrer essa mobilização, Padre Edilson? Ana Ruth, eu penso assim, a mobilização, eu penso que nós todos, igreja e outras instituições que têm a preocupação com a vida, esse trabalho deve ser contínuo no sentido de criar uma cultura de paz. Porque a violência existe em consequência de tantas coisas, as causas são muitas, não adianta a gente achar que o problema da violência que há uma causa, são causas. E eu creio que como instituição, pelo fato da gente ter uma penetração e chegar a tantas pessoas, trabalhar essa cultura da paz é muito importante. Então, eu entendo que o caminho é por aí, através das pastorais, através dos grupos que já existem nas próprias paróquias, através das homilias que os padres realizam em suas paróquias, partindo dos textos bíblicos, ajudando as pessoas a viver uma experiência com Deus que proporcione, de fato, uma harmonia nessa relação entre as pessoas, para que as pessoas se deem conta de que a vida, de fato, é um dom de Deus. A minha preocupação, na Ruth, é o seguinte, porque geralmente, alguns casos mais críticos que acontecem na sociedade, às vezes essas pessoas que causam esses problemas, elas geralmente não estão no ciclo de convivência com aqueles que nós atingimos. A gente não chega porque geralmente muitos desses já são pessoas que pensam a vida de uma forma diferente e não estão preocupados de participar de um encontro, de uma reunião e, consequentemente, não são atingidos pelo discurso que a igreja faz. Esse é um dos desafios. Como a gente tocar mais no coração de tantas pessoas que estão aí que não têm referências. O grande problema da sociedade é quando nós perdemos referências, as boas referências, porque parece que alguns buscam referências e se espelham em alguns nomes que eu creio que não são nomes que colaboram para o bem da sociedade. Mas tem tantos homens e mulheres que têm demonstrado para a sociedade, pela bondade, pela grandeza do coração, pelo espírito comunitário, tem feito um bem tão grande. Se todo ser humano procurasse ter essa preocupação com a vida, eu creio que tudo seria bem diferente. As causas é um tema muito complexo da gente abordar, mas eu estava celebrando esse final de semana lá em Neópolis e eu dizia, precisamos ter muito cuidado porque às vezes a violência está dentro da nossa casa.
Às vezes é a forma como o marido se relaciona com a esposa e vice-versa, os pais com os filhos. Se não existe uma harmonia dentro de casa, vai se criando uma relação de violência já dentro de casa, e isso depois desencadeia em problemas maiores. Além do problema do desemprego, além do problema da segurança, que é muito forte, a insegurança no nosso estado, a gente reconhece, a gente se dá conta que realmente nós não temos segurança hoje. Infelizmente, nós nos prendemos em nossas casas, nós buscamos os recursos financeiros e a gente investe em segurança na casa da gente para ter a sensação de segurança, só a sensação, porque a gente sabe que nunca estamos completamente livres de uma ação violenta de alguém que pode nos abordar. Então, é uma complexidade muito grande, mas a igreja ela pode, exercendo o seu papel com serenidade, com determinação e sabendo, nós temos que saber onde queremos chegar. Eu acho que se ela cumpre bem esse papel, ela colabora para que a paz aconteça. Porque onde tem violência é sinal de que está faltando paz. Padre Edilson, e nesse contexto, a gente está se aproximando aí do Carnaval, lembra também da campanha da Fraternidade, que sempre é lançada na quarta-feira de cinzas. Há uma inter-relação nessa preocupação para pregar e promover a paz com a campanha da Fraternidade este ano, padre? Sim, há uma inter-relação. Na verdade, todas as campanhas da Fraternidade sempre têm muito a ver com essas preocupações em relação à cultura da paz, porque a campanha ela sempre foi pensada em função das pessoas mais desfavorecidas, das camadas mais vulneráveis. E esse ano eu creio que atinge muito mais, porque é um convite à sociedade a entrar no tema que nos ajuda a entender melhor esse mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos. Esse aqui é o texto Casa Comum, nossa responsabilidade. Esse é o texto base. Eu vou lhe dar de presente. Obrigada. Esse é o texto base da campanha da Fraternidade, que se inspira muito naquela última encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, a questão da preocupação com a casa comum. E que casa comum é essa? É o universo em que estamos inseridos. Que por muito tempo havia um equívoco nosso, pensando que o domínio sobre essa terra era algo assim que poderíamos era algo que poderíamos explorar de uma forma sem limites. Nós não estabelecíamos limites na forma de explorar o universo em que fomos inseridos. E hoje estamos pagando a consequência. E dentro deste universo está o próprio ser humano. Quando diz a casa comum, é para a gente também olhar o ser humano dentro desse contexto. Como é que o ser humano está vivendo hoje? Evoluiu. Eu acho que a realidade, a qualidade de vida das pessoas hoje, eu tenho certeza que é melhor do que anteriormente. Mas existe uma camada periférica que paga as consequências e de uma forma que ainda é bem evidente, e esse é o preço que a sociedade paga também pela violência. Por isso que tem uma relação, porque as coisas não são desconectadas, há uma conexão, eu entendo que sim. Vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Padre Edilson Nobre, muito obrigada por suas informações, suas análises aqui no RN Acontece. Foi um prazer. A alegria foi nossa, lembrando, amanhã a missa, 18 horas, na Arquidiocese. Amanhã, às 18 horas, o nosso arcebispo é quem vai presidir esta missa. Alguns padres estarão conosco, nem todos, porque a decisão foi de imediata, sim, então alguns padres já estavam agendados com outros compromissos, não vou estar, mas estamos convocando aos sacerdotes que estejam com o nosso arcebispo, estamos convocando as famílias dessas pessoas que são vítimas da violência, estamos convocando as outras instituições da sociedade que se preocupam com a cultura da vida e da paz. Todos são convidados para darmos as mãos e rezarmos por estas pessoas. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.